Depois de aceitar a realidade de que predadores humanos povoam nossa sociedade, a próxima linha de defesa é identificá-los. Psicopatas manipulam, mentem, roubam, enganam, abusam e tiram vidas sem sentir remorso. Robert Hare, um especialista em psicopatia, estima que 1% das pessoas sejam psicopatas, enquanto a psicóloga clínica Martha Stout sugere que esse número esteja mais próximo de 4%. Claro que essas estimativas são impossíveis de serem confirmadas com certeza, mas resumindo, você provavelmente já conheceu ou conhece um psicopata. Pode ser o seu colega de trabalho, seu vizinho ou quem sabe, a pessoa com quem você divide a cama. Neste vídeo, iremos investigar a psicologia dos psicopatas, quem são e como operam. Além disso, analisaremos alguns dos comportamentos típicos, pois compreender esses aspectos pode contribuir para reduzir os impactos que eles têm sobre nós, nossos entes queridos e a sociedade como um todo. Mas antes de começarmos, quero deixar claro, esse material é puramente informativo e educacional. O diagnóstico de qualquer condição psicológica é complexo e deve ser feito por profissionais qualificados após uma avaliação aprofundada. Robert Hare, uma das maiores autoridades em psicologia criminal da atualidade, nos alerta que, comparado a outros distúrbios clínicos importantes, pouca pesquisa sistemática foi dedicada à psicopatia, embora ela seja responsável por muito mais sofrimento e perturbação social do que todos os outros distúrbios psiquiátricos combinados. Psicopatas são encontrados em todos os segmentos da sociedade, e há uma boa chance de você ter um encontro doloroso ou humilhante com um deles. Sua melhor defesa é entender a natureza desses predadores humanos. Quando pensamos em psicopatas, frequentemente pensamos em criminosos com comportamentos predatórios, agressivos e destrutivos. No entanto, nem todos adotam condutas criminosas. Alguns vivem e sobrevivem de explorar indivíduos vulneráveis, manipulando-os para atender suas próprias vontades e desejos. A maioria desses predadores humanos, em vez de cometer crimes de natureza violenta, se envolvem em ações moralmente questionáveis que passam despercebidas pelo sistema de justiça criminal. Eles podem abusar de membros de suas famílias ou negligenciar o seu bem-estar, adotando uma postura patologicamente enganadora e manipuladora com o único intuito de atingir seus próprios objetivos egoístas. Imagine não ter consciência, nenhuma mesmo. Sem sentimentos de culpa ou remorso, não importa o que você faça. Sem um sentido limitante de preocupação pelo bem-estar de estranhos, amigos ou até mesmo membros da família. Imagine não ter conflitos com a vergonha, nem um único dia em toda a sua vida. Não importa que tipo de ação egoísta, preguiçosa, prejudicial ou imoral você tenha tomado. A razão pela qual a maioria de nós se abstém de explorar e prejudicar rotineiramente os outros é porque possuímos uma consciência. Nós nos conectamos com o sofrimento alheio e experimentamos culpa se causarmos dor a alguém. Psicopatas, por sua vez, não têm consciência e não têm a capacidade de sentir culpa ou empatia. Ironicamente, o que muitas vezes nos bloqueia de reconhecer um psicopata é a nossa própria humanidade. Tendemos a projetar nossos próprios sentimentos e empatia nos outros. Assumimos que todos têm uma consciência semelhante à nossa. E é justamente essa projeção, esse vislumbre de nossa própria consciência nos outros, que nos impede de ver a verdadeira natureza desses indivíduos. A verdade é que um psicopata não experimenta sentimentos genuínos de amor, amizade ou qualquer vínculo emocional com outros. Quando um psicopata estabelece algum tipo de relação com alguém, é frequentemente porque percebe essa pessoa como um bem, um meio para atingir um fim, ou uma ferramenta para seus próprios propósitos. Robert Hare ainda diz que até profissionais experientes e endurecidos pelo trabalho acham perturbadora a reação de um psicopata a um evento angustiante ou quando os ouvem escrever casualmente uma ofensa brutal, como se estivessem descascando uma maçã ou limpando um peixe. Ele ainda descreve o psicopata como uma pessoa egocêntrica, insensível e implacável, profundamente carente de empatia e da capacidade de formar relacionamentos emocionais calorosos com os outros. Uma pessoa que funciona sem as restrições da consciência. Se você pensar a respeito, perceberá que o que está faltando nessa imagem são exatamente as qualidades que permitem aos seres humanos viver em harmonia social.
No lugar de conexões emocionais que criam significado na vida das pessoas normais, a vida interna do psicopata é impulsionada pelo princípio do prazer e pela necessidade de excitação contínua. Muitos se entregam a vícios, seja em álcool, drogas ou sexo. No entanto, o que mais atrai um psicopata é a busca pelo poder. Eles anseiam por dominar e controlar a tudo e a todos, seja em pequenas interações diárias ou em escalas maiores. A história é repleta de psicopatas megalomaníacos, desde colegas de trabalho aparentemente inofensivos até políticos de renome mundial. Frequentemente, esses indivíduos iniciam sua trajetória com promessas de que têm respostas para problemas comuns, apelando assim para a bondade inerente das pessoas. No entanto, por trás dessas promessas de mundo melhor, sempre escondem uma agenda própria de conquista e poder. Como Martha Stout explica, o jogo é o que importa. O prêmio a ser conquistado pode variar desde a dominação mundial até um simples almoço grátis. Mas é sempre o mesmo jogo: controlar, vencer. Robert Hare compartilha um trecho de um relatório psicológico sobre um psicopata. A coisa mais marcante sobre ele é sua obsessão pelo poder absoluto. Ele valoriza as pessoas apenas na medida em que se curvam à sua vontade ou podem ser coagidas ou manipuladas a fazer o que ele quer. Ele constantemente avalia suas perspectivas de explorar pessoas e situações. Embora do nosso ponto de vista o psicopata esteja sofrendo de um grave distúrbio mental, os psicopatas não veem nada de errado consigo mesmos e às vezes afirmam abertamente que sua condição é uma bênção. Sua falta de vínculos emocionais e sua incapacidade de sentir culpa e empatia lhes concedem uma vantagem sem precedentes em um mundo de competição feroz. Eles percebem-se como seres superiores em um mundo hostil, onde outros são concorrentes por poder e recursos. Os psicopatas sentem que é legítimo manipular e enganar os outros para obter seus direitos, e suas interações sociais são planejadas para superar a malevolência que vem nos outros. Para piorar, os psicopatas são notoriamente difíceis de identificar. Embora internamente sejam muito diferentes de nós, externamente camuflam sua natureza predatória como o que o psiquiatra do século XX, Harvey Cleckley, chamou de a máscara de sanidade. Os psicopatas são semelhantes a criaturas predatórias que imitam a aparência e o comportamento de suas presas, como as aranhas Mirmarachne, que cheiram e se comportam como formigas. Algumas são tão convincentes que as formigas permitem que uma aranha viva permanentemente como uma delas. Essa aranha então se alimentará de seus novos amigos, mas não comerá todas as formigas, ou nem mesmo uma quantidade significativa. Em vez disso, friamente extrairá recursos de forma lenta e sustentável. Assim como a aranha Mirmarachne, no palco social, os psicopatas muitas vezes parecem normais. Na verdade, eles tendem a ser mais carismáticos, encantadores e confiantes do que a maioria das pessoas. Essa atração social é parcialmente em função do fato de que psicopatas têm pouca aptidão para experimentar as respostas emocionais, medo e ansiedade, que são as principais fontes da consciência. Para eles, o medo, como a maioria das outras emoções, é incompleto, superficial, em grande parte cognitivo em natureza, e sem o tumulto fisiológico ou coloração que a maioria de nós acha distintamente desagradável e deseja evitar ou reduzir. Basicamente, os psicopatas não apresentam as reações fisiológicas que nós apresentamos quando confrontados com o medo. Eles sentem medo e ansiedade de maneira diferente. E graças a essa falta de reações, os psicopatas conseguem ser carismáticos também pela sua notável capacidade de mentir sobre seu passado, suas conquistas e seu caráter de uma maneira que fascina e, às vezes, paralisa psicologicamente suas vítimas. Ou como Martha Stout escreve, a maioria das vítimas com as quais tive contato em meu trabalho relatou que seu envolvimento inicial com uma pessoa psicopata e sua associação contínua, mesmo que ela lhe causasse dor, foi resultado de como essa pessoa podia ser encantadora. Inúmeras vezes vi pessoas balançando a cabeça e fazendo declarações como "ele foi a pessoa mais encantadora que já conheci", ou "sentia como se a conhecesse desde sempre", ou "ele tinha uma energia que as outras pessoas simplesmente não têm". Felizmente, existem rachaduras na máscara de sanidade do psicopata. Uma dessas rachaduras é um sentido patologicamente inflado de autoimportância, que os psicopatas acham impossível esconder. Os psicopatas, escreveu Robert, têm uma visão narcisista e extremamente inflada de seu próprio valor e importância.
uma egocentricidade verdadeiramente surpreendente e um senso de direito, e se veem como o centro do universo, como seres superiores, que estão justificados em viver de acordo com suas próprias regras. Os olhos de um psicopata também podem revelar sua natureza predatória, pois algumas vítimas relatam que olhar nos olhos de um psicopata é semelhante a olhar nos olhos de um réptil. Não importa seu humor, seus olhos são sempre os mesmos, vazios, frios, intensos e perturbadores. Algumas pessoas reagem ao olhar sem emoção do psicopata com considerável desconforto, quase como se sentissem que são presas potenciais na presença de seu predador. Outros podem ficar completamente sobrecarregados e intimidados, talvez até mesmo controlados, com pouca compreensão do que está acontecendo com eles. Qualquer que seja o significado psicológico de seu olhar, está claro que o contato visual intenso é um fator importante na capacidade de alguns psicopatas de manipular e dominar os outros. Outra maneira de enxergar através da máscara de sanidade do psicopata é prestar atenção em sua maneira de falar. Os psicopatas acham difícil manter uma narrativa coerente. Suas declarações frequentemente são contraditórias e cheias de inconsistências. Eles tendem a pular de um tópico não relacionado para o próximo e, quando questionados, são conhecidos por responder de maneira irrelevante ao que foi perguntado. Como Robert Hare explicou, os psicopatas são notórios por não responderem à pergunta feita a eles ou por responderem de maneira que parece não ter relação com a pergunta. Alguns psicopatas também costumam complementar suas palavras com gestos manuais intensos. Os estudiosos postulam que esses gestos são reflexo de como o cérebro do psicopata assimila palavras, conceitos e sentimentos. Contudo, esses movimentos também atuam como uma manobra de distração, desviando a atenção dos interlocutores e tornando mais difícil identificar incoerências e falsidades em seu discurso. Sobre um psicopata submetido a uma avaliação psicológica, Robert Hare explicou: sua narrativa foi acompanhada por movimentos expansivos das mãos e expressões faciais exageradas, uma exibição dramática que cegou nosso entrevistador para o que estava acontecendo. E com tudo isso em mente, não é de se espantar que psicopatas possam, cada vez mais, conquistar posições de poder. Embora os psicopatas tenham afligido todas as sociedades ao longo da história, o problema de sua existência é amplificado pelas tendências contemporâneas em direção à centralização política. Governos estão estendendo seus tentáculos para cada vez mais áreas da vida. Instituições globais estão tentando submeter todo o mundo ao mesmo jogo de tirania, e avanços na tecnologia estão criando o potencial para uma forma de governo totalitário muito mais invasiva do que qualquer coisa que tenha ocorrido antes. Como os psicopatas desejam o poder, são naturalmente carismáticos, mentirosos e habilidosos, e não restringidos pela empatia, medo, ansiedade e culpa, é razoável supor que alguns psicopatas sejam atraídos para, ou já estejam ativamente estabelecidos em posições de poder político. Em seu livro, o psiquiatra polonês, com o nome na tela, propôs o termo patocracia para o tipo de sistema político em que os psicopatas governam. E a menos que mais pessoas estejam cientes da ameaça dessa classe predatória, esse tipo de governo pode se tornar uma realidade plena. Aceitarei a denominação de patocracia para um sistema de governo onde uma pequena minoria patológica assume o controle sobre uma sociedade de pessoas normais. Se um indivíduo em uma posição de poder político for um psicopata, pode criar uma epidemia de psicopatologia em pessoas que essencialmente não são psicopatas. Sob tais condições, nenhuma área da vida social pode se desenvolver normalmente, seja na economia, cultura, ciência, tecnologia, administração, etc. A patocracia paralisa progressivamente tudo. E com tudo isso em mente, você já se questionou como esses predadores chegam ao poder? Quais estratégias eles aplicam em sua empreitada que fazem com que toda uma nação ceda a seus caprichos? Para aprofundar nossa compreensão sobre as complexidades do poder e da manipulação, é fundamental voltarmos ao clássico 1984, de George Orwell. Esse livro, escrito décadas atrás, parece prever os perigos que agora delineamos. Poderia 1984 ser mais do que apenas uma obra de ficção? Será que em suas páginas encontramos ecos de um futuro que está se materializando diante de nossos olhos?